CMF Marina Sadi Haidar, Osasco, 18 de fevereiro de 2021. Já é quinta-feira, véspera de feriado. Vamos para a nossa aula de História. Fontes históricas. Você já sabe que a história é a ciência que estuda o passado. Mas como os historiadores descobrem o que ocorreu há centenas ou milhares de anos? Todas as produções que os seres humanos realizaram, desde uma pedra lascada até um celular, são vestígios que levam o historiador a conhecer o passado. Para pesquisar alguns temas e analisar vestígios, o historiador precisa da ajuda de outros profissionais, como os arqueólogos. Durante as escavações, os arqueólogos encontram diversos objetos, como instrumentos feitos de ossos e pedras, vasos de cerâmica, cestos, restos de fogueiras, adornos e etc. Todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes históricas, que são o principal material de investigação para os historiadores. Por meio da análise dessas marcas, o historiador pode descobrir como as sociedades se organizavam, quais eram seus hábitos alimentares, os costumes religiosos, as formas de se divertir e as maneiras de se vestir. O estudo e a comparação das fontes também ajudam a entender as transformações que ocorreram na escrita, na arte ou no modo de produzir. As fontes históricas podem ser classificadas em fontes materiais e fontes imateriais. As fontes materiais são os objetos produzidos por uma sociedade, como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções e etc. Já as fontes imateriais são fontes que não têm um suporte físico, mas fazem parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração, como músicas, lendas, tradições, costumes e etc. É possível também fazer outro tipo de classificação das fontes históricas. As fontes escritas são documentos escritos, como cartas, livros, certidões de nascimento, diários, escrituras, relatos de viagens e etc. As fontes visuais são imagens e representações produzidas por uma sociedade, como pinturas rupestres, obras de artes, filme, fotografias e etc. As orais são as produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, discos, entrevistas gravadas, depoimento de pessoas e etc. A preservação das fontes documentais. As sociedades humanas produzem ao longo da história os mais diversos tipos de registro que depois são utilizados pelos arqueólogos e historiadores para estudar o passado. Esses registros são chamados de fontes documentais. Todo material do passado que fica preservado é capaz de nos transmitir informações sobre como as pessoas viviam em tempos passados. Precisamos das fontes documentais para compreender as diferenças entre a forma como vivemos hoje e a maneira como se vivia antigamente. Para guardar e preservar esses documentos, foram criadas instituições como arquivos, museus e bibliotecas. Nesses locais existem pessoas especializadas na conservação das fontes, como arquivistas, biblioteconomistas e museólogos. Algumas instituições ligadas ao governo preservam os documentos que chamamos de fontes oficiais, como as leis e os tratados de um país. Mas nem sempre a história oficial mostra todos os lados dos acontecimentos. Há outros documentos que também registram a história, como jornais e panfletos produzidos por grupos não ligados aos governos, como fotografias, desenhos e relatos orais de diferentes personagens históricos. E para finalizar essa aula, vamos falar um pouco sobre o feriado
que ocorrerá amanhã, no dia 19 de fevereiro. Neste feriado, nós comemoramos o aniversário de Osasco. Mas você conhece a história da cidade onde você mora? Osasco é um município do estado de São Paulo desde 19 de fevereiro de 1962. A história de Osasco começa no século 17, quando ainda era colonizada. Antes disso, a região era habitada por inúmeras tribos indígenas do tronco Tupi-Guarani. No século XIX, ela foi vendida para o imigrante italiano Antônio Agu, o fundador da cidade e criador das primeiras fábricas de tijolo, telha, tubos e cerâmicas na região, formando a primeira indústria da cidade. Além disso, Agu decidiu construir a estação ferroviária, fazendo com que vários operários viessem para a região. Os dirigentes da estrada de ferro queriam batizar a estação com o nome do principal empreendedor da região. Porém, Antônio Agu pediu que a homenagem não fosse dada a ele, e sim à sua vila natal da Itália, Osasco. Hoje, adjacente a São Paulo, Osasco proporciona fácil acesso para principais bairros da cidade e importante atividade econômica nos setores industrial, comercial e de serviços, tornando-se uma das mais ricas e populosas cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Além de ser um ótimo local para trabalhar, o município também é conhecido por proporcionar bem-estar a seus moradores. Em 19 de fevereiro de 1962, que é a data que nós comemoramos, foi marcada pelo movimento emancipacionista. O que é isso? Bom, como já foi dito, Osasco não era considerada uma cidade, mas sim um bairro que pertencia a São Paulo. Mas Osasco cresceu tanto, a sua população e o seu comércio, que ela acabou se tornando desenvolvida. Em 1952, 10 anos antes da sua emancipação, começaram a surgir as primeiras manifestações para emancipar, ou seja, para se tornar o bairro um subdistrito de São Paulo. O movimento emancipacionista sofreu muitas contraposições e empecilhos, mas finalmente, após um plebiscito conturbado, no dia 19 de fevereiro de 1962, Osasco obteve sua emancipação político-administrativa e tornou-se cidade. Atividades. Número 1. Explique o que são fontes históricas e por que são importantes para o historiador. 2. Escreva o nome de 5 fontes históricas. Se não se lembrar, retorne o vídeo e ouça novamente. 3. Qual a importância das fontes históricas? 4. Pesquise sobre a cidade de Osasco e registre em seu caderno as informações que você achou mais interessante. Chegamos ao fim de mais uma semana. Aproveite o feriado, bom final de semana, até mais!